Vamos lá, irmãos. Carta aos Efésios. Continuando a nossa pregação aí, expositiva nessa carta. Carta aos Efésios, capítulo 4, o verso 9 e 10. É a segunda parte desse pequeno parágrafo. Eu dividi em duas partes, né? Semana passada eu preguei preguei a primeira parte, que foi o verso 7 e 8. Essa semana a gente vai pregar a segunda. Mas eu vou ler novamente, tá, irmão? De 7 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa hora. Irmãos, o apóstolo Paulo, após ter nos exortado a estarmos, unânimes em um só corpo, que ele vai falar lá no verso 4, há um só corpo, e com uma só fé, no verso 5, ele dá o exemplo aí, ele dá o exemplo da unidade que devemos seguir, e o exemplo é a Santíssima Trindade, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. É a Santíssima Trindade exposta aqui. Esse é o exemplo ao qual devemos seguir. E que através de Cristo, nos é dado, por medida, dons para a preservação dessa unidade. Foi o que a gente falou na semana passada. Porque Cristo levou cativo aquilo que nos impedia de manter essa unidade. Se Cristo levou cativo, nós temos que estar unidos, correto? Então, temos que ter paz com Deus, Então, Paulo, movido pelo Espírito, escreve as palavras inspiradas pelo mesmo Espírito para mostrar esta obra agora, feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que todas essas coisas foram realizadas, ou seja, cumpridas por essa obra. Ele vai falar lá no capítulo, do verso 10, para cumprir todas as coisas. Então, o que nós vamos ver agora é a obra da redenção de Cristo. Ele desce, ele morre e ele ressuscita. É a maior obra que o mundo já viu, a obra de redenção do nosso Senhor Jesus, feita antes da fundação do mundo, Esse verso, irmãos, o verso 9, vamos já entrar já no verso 9, para a gente ganhar tempo aqui, que vai dizer aqui, Ora, isto, ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Isso é uma pergunta retórica, Mas ele responde ela no verso 10, a gente vai chegar lá. Esse verso eu dei uma... Não é que eu mudei a palavra de Deus, não, tá, irmão? Eu coloquei o verso um pouquinho mais entendível. Não sei se existe esta palavra. Se não existe, eu criei agora, Que eu fiz assim, Ora, é o mesmo verso, tá? Mas nas minhas palavras. Ora, qual é o significado de ele subiu? Qual é esse significado? O próprio verso diz, se não este, se não este, qual este? Que ele também antes havia descido às partes mais baixas da terra. Ou seja, ele desceu até debaixo da terra, não ao inferno, mas na sepultura. Ao ser colocado lá naquela sepultura, ele desce, é uma forma de falar que ele desceu a parte mais baixa da terra, que é debaixo da terra, não o inferno, como alguns dizem aí lá em Pedro, e acho que é 1 Pedro, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Isso dá é uma problemática enorme. Nós não vamos chegar a isso porque nós aqui não acreditamos que Jesus foi ao inferno.
Ele simplesmente morreu, ficou 3 dias, eu vou provar aqui, ele ficou 3 dias e 3 noites debaixo dessa terra, na sepultura, para ressuscitar no 3º dia. Então, irmãos, esses 2 textos, tanto o verso 9 como o verso 10, juntos, eles formam a obra redentiva do Senhor Jesus, a obra que ele fez, ou seja, a encarnação com a sua descida, o verbo que se tornou carne, né? João 1 vai falar isso. A sua morte, que ele desce à sepultura, ele morre na cruz, né? E lá ele desce à sepultura. E ao 3º dia, a ressurreição do nosso Senhor. Então essa é a obra redentiva, a maior obra feita sobre a face da terra, a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a tese desta passagem vai nos dizer que foi por esta obra redentora e vitoriosa que Cristo concede os dons aos homens. Foi o que eu falei na semana passada. Ele concede esses dons aos homens porque ele tomou, segundo o Salmo 68, 18, ele adquire, ele recebe isso e dá os dons aos homens, né? É um galardão, né? É uma coroa dado a Cristo, esses dons, 2, né? 2, né? Então, irmão, os dons, eles são dados somente àqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro, somente para aqueles para quem Cristo morreu, somente para aqueles a quem Cristo justificou diante do Pai, só para esses, né? Esses dons que eu falo, presta atenção, dons ministeriais, dons para uso dentro da igreja. O Senhor dá dons a vários homens ímpios, né? A criação do avião, né? Com Santos Dumont e a sua modernização não seria possível se Deus não desse dons a esses homens. A criação do relógio, da lâmpada e tantas outras mais aí são dons dados a esses homens. Mas eu estou falando de dons que são usados dentro da igreja, tá? Então, ou seja, aos que predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo é dado esses dons para uso contínuo dentro da igreja do Senhor. Veja o que está escrito em João 6, 37 e 38. Diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele desce do céu, né? Ele desce, o próprio Jesus desce e encarna. Ele é encarnado no ventre de Maria, né? O Deus que se tornou carne. Então, irmãos, fica claro para que ele fala assim, ora, ele subiu, né? Que é, senão que também antes tinha descido, né? Fica claro, bem claro, que para subir você tem que estar embaixo. Não é verdade? Isso é a lógica, isso é a dedução. Se você sobe é porque você está embaixo. Então ele desce, porque ele já estava lá em cima. Entende? Ele já estava lá em cima. Ele desceu. No caso de Cristo, ele estava já no alto, porém, ele desceu para se humilhar até a morte, para que esses dons fossem concedidos a nós. Então, por isso que os dons para o uso dentro da igreja é tão sério e deve ser bem administrado, porque houve um sacrifício por causa disso, não só a nossa salvação. E entre esses dons, irmãos, os principais são a vida eterna e o perdão de nossos pecados. Os dons não ficam presos a somente, eles deu um para isso, um para aquilo, não. Os dons, ele é mais abrangente, ele atinge a vida eterna, que é dada a nós, isso é um dom, né? E o perdão de pecados, isso também é um dom, né? O perdão de pecados dado a nós, é uma misericórdia do Senhor.
Mas essa concessão, ela abrange. Por quê? Porque é necessária que haja mais dom para a preservação desses outros dois que eu falei agora, da vida eterna e do perdão de pecados. Há necessidade que haja a preservação desses dons. E aí é dado mais dons para que esses outros dons não se percam. Entende? Então Deus faz tudo certinho, irmão. Ele não depende de nós para nada. Ele lança os dons para nós e nós servimos a Ele para que esses dons da vida eterna e o dom de perdão de pecados sejam contínuos na vida do crente. Contínuos até a morte, até a sepultura. Entende? Então, irmãos, estamos falando aqui de duas coisas que são distintas, porém elas dependem uma das outras, né? A vida eterna é uma coisa, o perdão de pecados é outra, mas elas dependem uma das outras. Sem o perdão de pecados não há vida eterna. Quem não é perdoado não tem vida eterna. Não ao contrário, você tem a vida eterna para ser perdoado. Não, você tem a vida eterna porque você é perdoado pelo sangue do Cordeiro. Então, essas coisas, elas cooperam em um só corpo, para o crescimento desse corpo. Vamos dar uma olhada lá em Romanos 10, Romanos 10, versos, 6 ao 10. Romanos 10, versos 6 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, Não diga no seu coração isso, que você, quem foi que subiu ao céu que trouxe a Cristo? Não, Ele mesmo. Ele desceu, Ele não subiu. Ninguém subiu ao céu para trazer a Cristo. Ele desceu. E a gente tem que crer nisso pela fé, que Ele vai falar. Mas a justiça que é pela fé, Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer Cristo, a trazer dentre os mortos a Cristo? Ele mesmo. Ele fala que o Pai deu a vida a Ele e Ele tomá-la e volta. Ele ele tem esse poder de trazer de volta a própria vida, através do Espírito Santo, que fez essa obra de ressurreição na vida de Cristo. Mas que diz ao verso 8? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E palavra é essa? Que Cristo desceu, morreu e ressuscitou. Esta é a palavra de fé, Que palavra? Ela está junto, ela está na tua boca e no teu coração. Esse é o que crê na obra de Cristo. Esse é que crê que foi perdoado por essa obra. Esse é que crê que foi perdoado pelo sangue vertido de Cristo na cruz. É esse que tem na sua boca e no seu coração, afirmando que Cristo desceu, morreu, foi para a sepultura e ressuscitou ao terceiro dia. Verso 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqui é a resposta do verso 9, do verso 8, desculpa, ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Quem é esses? Os remidos, os filhos de Deus, os que Deus colocou em seu coração a lei. Esses são os que vai crer que Deus ressuscitou dentre os mortos a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E esse será salvo, porque ele creu, ele confessa com a sua boca. Confessa com a sua boca. Verso 10. Visto que com o coração,
3 vezes ele fala de coração. Verso 8, verso 9 e agora o verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que confissão de salvação é essa, irmão? Eu creio que Cristo desceu, morreu pelos meus pecados, ressuscitou, me justificou diante de Deus e agora está à destra do Deus Pai, governando os céus e a terra. Esta é a confissão de salvação. Aleluia, por isso. Essa é a confissão de salvação. Você crê e você fala isso com a sua boca. Crê no coração, mas você externa, você declara. Isto é um hino na sua boca. Irmãos, quando Davi escreve o Salmo 68, mais propriamente no verso 18, Davi é movido pelo mesmo Espírito que moveu Paulo. Ele mostra o conhecimento que tinha da humilhação de que Cristo iria sofrer na terra, na cruz. Com o Salmo 68, 18, ele vai mostrar isso. Davi sabia porque o Espírito movia ele. Porque quando é dito que ele subiu, isso implica que ele primeiro desceu. Ele primeiro desceu. Ora, isso não é, irmãos, uma prova para lá de cabal que isso realmente aconteceu? Alguns negam isso, irmãos. Nós temos, eu estou falando de, presta atenção, eu não estou falando de ímpio, estou falando de pessoas que estão dentro de igrejas que negam isso. Eu não creio, não. Há uns anos atrás, eu conversei com uma senhora que ela não cria. Ela, não, isso é historinha. Ela estava dentro da igreja. Isso é historinha, Cristo não vai vir, não. Eu já ouço isso há muito tempo. Ela não crê na palavra de Deus. E nós temos falsos irmãos dentro dessas igrejas declarando isso e contaminando os outros para que creiam nessa mentira. Né? São impiedosos. Então a gente tem que estar alerta com isso. Isso é uma prova cabal, que Cristo realmente desceu e isso realmente aconteceu. E Ele morreu, Ele ressuscitou e agora está à destra de Deus. É por isso, irmão, que Paulo, olha, esse eu quero que vocês vejam. Vai lá em Filipenses. Eu não me canso de ler este hino. Filipenses 2, verso 5 ao verso 11. Eu não me canso de ler este hino. Eu não me canso de louvar este hino no meu coração, que diz assim, Filipenses 2, 5 ao verso 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu não me canso de ler e de contemplar este hino, esta palavra maravilhosa. Ele se humilhou, né? E foi obediente até a morte de Cristo e foi exaltado. O que ele fez? Ele subiu, né? Ele subiu e foi-lhe dado todo o poder. Que seja exaltado, foi-lhe dado o nome que é sobre todo o nome. E toda a língua vai confessar isso, meus irmãos. Toda a língua vai confessar, querendo ou não. Todo joelho vai se dobrar diante do nosso Senhor quando Ele voltar sobre as nuvens com seus exércitos do céu. Então Ele desceu à terra na sua encarnação e foi às partes mais baixas, ou seja, a sepultura. E isso aconteceu na sua morte. É como está escrito, irmãos. Aí eu provo.
Ele vai falar lá em Jonas: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. A profecia se cumprindo, Jesus fala: eu vou passar 3 dias e 3 noites. Jonas foi para o inferno? Não. Ficou guardado dentro da baleia, ou do peixe grande, como alguns falam, né? E ele foi expelido ao 3º dia, como Jesus foi ressuscitado ao 3º dia. Jonas, ali é posto uma tipificação do que ia acontecer com Cristo, e ele mesmo joga esta profecia sobre ele. Ou seja, irmãos, ele simplesmente foi sepultado como morto. Morreu, sepultaram ele. Sepultaram a Cristo. Ele não foi para o inferno. E depois, para que ele fosse o quê? Ressuscitado. Ressuscitado. Para encerrarmos esse ponto aqui, ó, esse ponto só, quero lhes mostrar mais um texto que está em João 16, 28, que diz assim: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então ele sobe, ele desce, desculpe, e depois ele sobe mais uma vez, né? O que esse texto, irmãos, pode nos ensinar hoje, irmãos? Simples, presta atenção. Ele nos deixa aqui uma grande lição, irmãos, de que devemos ser o quê? Humildes. Humildes, pois os humildes serão exaltados. Não foi o que ele fez aqui? Também ele se humilhou. Por isso também Deus o exaltou. Paulo vai falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, então o que a gente tem que fazer? Imitar a Cristo. Imitar a Cristo em quê? Na humildade, na humilhação, né? Na humildade, nós temos que ser humilde. Mateus 23, 12 vai dizer assim, ó: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa exaltação, irmãos, não é terrena. Não pensa que você vai se humilhar aqui e daqui a pouco você vai estar em cima de algum cargo que vai te exaltar. Não que isso não possa acontecer, não é isso que eu estou falando. Mas essa exaltação que estamos falando aqui, é para tu, que estamos falando aqui, é uma exaltação celestial, não é terrena. É uma exaltação que vem quando você sobe junto com Cristo. A Cristo, desculpe. Você sobe a Cristo. Quando você morre ou quando Cristo retornar, que nós vamos encontrá-los aonde? Nos céus, no alto. Nós, meus irmãos, não somos moradores dessa terra. Nós devemos ter a mente de Cristo. Nós devemos ter a mente como a de Abraão. Pois Abraão desejou e viu uma cidade muito melhor do que essa terra onde a gente mora. Vejamos Hebreus 11. Hebreus 11, Hebreus 11, a partir do verso 9. Vai acompanhando aí. Hebreus 11, verso 9. Hebreus 11, verso 9 em diante. Ele vai falar assim, ó: e pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem o quê? Fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O que Abraão viu? Ele não viu essa terra. A promessa estava numa terra acima desta terra, né? É uma terra alheia a esta terra, né? É uma terra celestial. Ele viu a cidade que tem o quê? Fundamento, né? O qual o artífice e o construtor é Deus. Verso 11:
E pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel ao que é aquele que o tinha prometido. Então ela acreditou, ela creu, né, que ela não era moradora dessa terra também. Ela creu que viria um herdeiro para herdar a herança. Por isso também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, e confessaram que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos desta terra, na terra. Então, o que nós somos aqui, irmãos? Peregrinos e forasteiros. Nós temos que olhar com os olhos de Abraão para que a gente veja não essa cidade, essa terra, mas vejamos a cidade celestial, que qual o construtor é Deus. Qual é o construtor é Deus? Aonde nós vamos habitar. Então, devemos o quê? Nos humilhar. Devemos o quê? Crer que aquele que desceu, aquele que ressuscitou, aquele que subiu e aquele que está à destra de Deus Pai, ele voltará. Ele voltará para o quê? Para nos exaltar. Para nos exaltar. Porque se nós formos humilhados aqui, se nos humilharmos, vamos ver a terra que Abraão viu, a cidade celestial, não essa terrena, porque nós temos que confessar que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Verso 10. Vamos caminhar. Verso 10 diz o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, assim, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então aqui, nesse verso, Paulo, ele é um verso enfático, né? É um verso que enfatiza, afirma, respondendo a pergunta retórica que está no verso 9, né? Não é esse, senão que também aqueles que tinham, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, não é isso? Aí ele responde, enfatizando mais uma vez, aquele que desceu. Quem é aquele que desceu? Jesus Cristo. Jesus. E o que Paulo enfatiza aqui, meus irmãos? O que Paulo ele enfatiza? Ele enfatiza que o mesmo que desceu foi o que subiu, a saber, a Cristo. E nessa afirmação enfática, ele nos diz qual o destino daquele que subiu. Ele subiu para onde? Acima de todos os céus. Provavelmente é aquele terceiro céu, né? Que Paulo vai falar que esteve lá, né? Esse terceiro céu. Não sabemos, mas existe mais de um céu, né? São vários céus. Mas a gente vê só um, né? Na glória eu acho que a gente vai ver todos eles, eu creio. Então, essa afirmação, ela nos diz qual foi o destino. Ou seja, onde ele está nesse momento. Aonde Cristo está nesse momento, o Senhor vai dizer. Ou seja, onde ele está nesse momento. Teve um homem que viu essa localização de Cristo. Vocês sabem quem é? Vamos lá em Atos. Eu vou dizer quem é esse homem que viu. Ele viu com os próprios olhos. Atos 7, verso 55 a 56. Atos 7, verso 55 a 56. E diz assim a palavra: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão! Que visão! Que visão, meus irmãos! Eu anseio por essa visão, irmão. Eu anseio por essa visão, ou seja, pela minha morte, ou seja, pela vinda do nosso Senhor. Que visão, né?
Então, Estevão viu aonde Cristo está, né? Então, ele declara que o Senhor está à destra de Deus, né? De Deus Pai, para governar tudo e todos. E é aí que chegamos ao propósito de que, para quê, né? Para quê, né? Cristo, ele vai falar aqui, ó, aquele que subiu, né? Estevão mostra aonde Cristo estava, né? E também o mesmo que subiu, aliás, aquele que desceu, e é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Para que ele fez isso? O próprio verso vai responder: para cumprir todas as coisas, para o cumprimento de todas as coisas. É através, irmãos, dessa obra realizada por Cristo e do cumprimento de tudo e de todos que o Senhor concede libertação aos aprisionados, irmãos. É através da sua descida, da sua morte e morte de cruz. É através da sua ressurreição que Jesus concedeu a libertação dos aprisionados por Satanás, irmãos. Ele concede dons, irmãos, para esses que agora estão livres. Jesus concede dons para os libertos pelo sangue do Cordeiro. Ele concede dons para que esses agora estejam livres, para perseverarem até o fim e alcançarem a coroa da vida, para perseverar na igreja, para perseverar nesse caminho que é tão árduo, o caminho que nós seguimos. É um caminho árduo, mas ele fala, ó, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. É por isso que o próprio Jesus disse, irmãos, Marcos 3,27 vai dizer o seguinte: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Pergunta que fica: opa, a casa eu sei que é, os bens, quem é esse valente que está falando? O que isso quer dizer, pastor? Esse valente é Satanás. Jesus está falando ali de Satanás, o valente que foi amarrado. Como é que ele foi amarrado? Com a morte e ressurreição de Cristo. Ele foi amarrado, o nosso acusador está amarrado. Por que ele está preso? Porque Cristo agora saqueia a casa dele, aonde estavam os aprisionados, aonde estavam aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam, inclusive eu, no pecado. Ele saqueia, porque ele amarrou o valente. Ele amarrou este valente. Ele amarrou a Satanás e os seus demônios, e o pecado, e a morte. Ele fala: eu tenho as chaves do inferno e da morte. Ele tomou essas chaves. Muitos dos que estavam cativos, irmãos, em Satanás, foram libertos, e muitos ainda serão resgatados desse cativeiro diabólico, irmãos. Creiam. Orem pelos seus familiares, orem pelos seus amigos, orem pelos desconhecidos, orem pelos nossos governantes. Nós cremos que Cristo pode resgatar eles se eles estiverem no livro da vida. Nós cremos nisso, mas nós não sabemos. Por isso que devemos o quê? Orar. Paulo fala assim: ore por todos os homens. Reis, governadores, príncipes, enfim, pelas autoridades. Orem também pelos nossos vizinhos. Não o conhecemos às vezes, mas ore. Pode ser que Cristo os salve. Pode ser. Isso é fé, irmãos. Isso é ter fé. E muitos serão resgatados desse cativeiro diabólico, o qual o diabo e seus demônios e o pecado aprisionaram os homens. Aprisionaram os homens. Desde a queda de Eva. Eva foi a primeira. Foi aprisionada pelo engano da serpente, que é o diabo. Enganou. Depois Adão e depois o restante da humanidade. E desde então, desde a morte, desde a ressurreição do nosso Senhor, este valente, que é um covarde, está preso para que
através da pregação do Evangelho, essas almas que estão aprisionadas sejam alcançadas e salvas. E eu concluo aqui, meus irmãos. Vamos terminar um pouco mais cedo hoje. Irmãos, não há obra maior neste mundo, nem nos céus e nem na terra. A obra que o nosso Senhor executou. Ele desceu, ele morreu, ele foi sepultado, desceu às partes mais baixas da terra e subiu aos céus, aonde agora ele governa todas as coisas. A encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo. Esta é a obra imensurável que a Bíblia nos conta. A descida de Cristo, irmãos, lhe permitiu a ele a obter a vitória sobre Satanás, o pecado e a morte. E em seguida ocorreu a sua subida na condição de conquistador, e ele obteve o direito de conceder dons à sua igreja. Esses dons estão sobre nós, irmãos. Devemos usá-los com seriedade, com voluntariedade e amor. E devemos orar, assim como Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém. Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus.